Tudo bem, se não há mais nada, você está dispensado. Leilinho olhou para Jorge, que parecia ter algo a dizer, mas ficava parado, e depois para Beceta e os outros que permaneciam em silêncio. Ele podia sentir seu entusiasmo diminuindo. Desde que ele avançou para se tornar um mago oficial, ele parecia estar em um mundo diferente em comparação com seus círculos sociais originais. Embora seus velhos conhecidos estivessem bem à sua frente, eles se sentiam incrivelmente estranhos, como se centenas de milhares de anos tivessem passado. Entendidos, os acólitos sob ele se curvaram e rapidamente recuaram. Até Jorge e Beceta saíram do salão com cautela depois de se curvarem. Beceta, que foi a última a partir, deu a Leilin um olhar incompreensível e rapidamente se retirou. Nas escuras horas da noite, depois de completar uma rodada da técnica de meditação do aluno de Kemoin, Leilin estava deitado na cama descansando. De repente, ele abriu os olhos. Imediatamente depois, uma batida suave veio de fora. Entre. A porta não está trancada. Leilin se levantou e falou com indiferença. A porta se abriu e uma figura humana vestida com um manto cinza entrou. Beceta. O que posso fazer por você? Leilin olhou para aquela garota de cabelos brancos prateados, os olhos emitindo uma aura travessa. Senhor Leilin, por favor, perdoe Beceta por suas ofensas anteriores. A voz de Beceta era suave e gentil enquanto falava suavemente. Depois disso, ela removeu o manto que estava usando e revelou um corpo nu que estava embaixo dele. O corpo de Beceta amadureceu desde a última vez que a vira. Seu corpo era extremamente voluptuoso e com uma pele branca como a neve. Parecia que a água jorrava para frente quando a pele era comprimida. Beceta olhou para Leilin enquanto se ajoelhava lentamente. Em seus olhos vermelhos rubi, parecia haver uma aparência bajuladora buscando seriamente o perdão. Pode-se perguntar sobre a sensação de ter uma menina linda e deslumbrante ajoelhada na sua frente, completamente nua, para o seu perdão, nas primeiras horas da noite. Agora mesmo, Leilin tinha experimentado por si mesmo. No entanto, sua expressão era serena, como se o corpo sedutor e delicado de Beceta fosse apenas um esqueleto quebrado em seus olhos. Leilin olhou para essa garota inteligente, mas também astuta. Você é inteligente, mas às vezes é esperto demais para o seu próprio bem. Ele levantou a mão direita e acariciou o rosto de Beceta, e depois arrastou-o até os seios. Você está tentando me seduzir? Só com esses 2 pedaços de carne. A mão direita de Leilin massageava os seios macios de Beceta. A garota gemeu, sua expressão cheia de dor. De repente, Beceta sentiu uma imensa sensação de medo atacá-la. Sua força como acólita nível 3 não era nada para Leilin. O que ela tinha confiança, no entanto, era sua beleza impressionante. No entanto, olhando para o olhar gelado de Leilin, ela de repente sentiu que tudo que acabara de fazer era sem vergonha e risível. Os olhos frios de Leilin a deixaram se sentindo sufocada. Seu corpo tremia continuamente quando o suor frio escorria. Com o passar do tempo, o corpo de Beceta ficou vermelho e seu rosto pálido. Era como se ela pudesse morrer da falta de ar a qualquer momento. Contudo, alegrar. Para comemorar o eu anterior, decidi dar-lhe uma chance. Assim como quando Beceta estava prestes a desmaiar, Leilin falou suavemente. Só então ela se recolheu e ofegou pesadamente. Anteriormente, era como se uma mão gigante estivesse sufocando-a. A sensação de ser sufocado desapareceu quando Leilin falou. Beceta tomou o ar fresco em grandes goles com lágrimas prestes a fluir. Nunca houve um tempo em que ser capaz de respirar livremente era algo que ela considerava uma bênção. Venha comigo. Leilin sacudiu a cabeça e abriu a porta para uma sala separada. Beceta tremeu e pegou a capa, que estava no chão, e cobriu o delicado corpo nu. Ela tinha sido capaz de atrair Leilin sem se sentir apreensiva, mas agora, tudo que ela sentia era vergonha.
Um sentimento tão estranho a fez ficar vermelha como beterraba, desejando que houvesse um buraco que a engolisse. Depois de passar pela porta para outra sala, Besita descobriu que ela havia chegado a uma sala secreta totalmente fechada. Era uma sala pequena e podia-se ver vestígios dos tijolos nas paredes. No meio da sala secreta, havia uma mesa de metal pesada que era semelhante ao de uma tabela de experimentação. Fixo nos quatro cantos da mesa havia algemas e algemas. Olhando para essa mesa de metal, o rosto de Besita ficou pálido. Ela queria recuar, mas não se atreveu a fazê-lo. Então ela percebeu que as esquisitices estavam penduradas nas paredes da câmara. Por exemplo, havia um pequeno bastão que estava cheio de pequenas contas em sua superfície. Havia também uma grande seringa cheia de várias pérolas de vidro, com um bloco de sucção e alça e outros complementos estranhos. O coração de Besita afundou como uma pedra pesada. É claro que ela sabia que muitos magos oficiais tinham fetiches estranhos. Ela até ouvira falar de uma história em que uma professora de sua academia comia uma menina enquanto ainda estava viva depois de terminar de brincar com ela. Não entenda mal, isso não é meu, mas um presente deixado pelos magos anteriores. Leilin foi buscar uma instrumentação de ligação única feita com correntes de algodão e metal da parede. Mas percebi que seus hobbies são bem parecidos com os meus. No passado, aqui, Leilin estava naturalmente se referindo ao infeliz idiota que havia morrido e permitiu que Leilin assumisse seu corpo. Leilin não gostava de Besita desde que ela se aproveitava dele antes. Por isso, ele planejava ensinar-lhe uma lição que não esqueceria. O anterior Leilin havia sofrido muito nas mãos de outros e acabara morrendo. Leilin acreditava que, desde que ele havia assumido tudo que pertencia ao anterior Leilin, poderia ser seu dever se vingar em seu nome. Não foi nada tão difícil assim mesmo. Esses itens aqui foram modificados e são exatamente o que eu gostei. Leilin olhou para Besita que estava na frente dele. Um sorriso malicioso estava em seu rosto. Depois que Leilin voluntariamente desabafou seus sentimentos, ele parecia estar completamente bem. Na manhã seguinte lidou com assuntos no forte. Besita, no entanto, lutou ao sair da sala secreta na segunda noite. Seu rosto estava completamente pálido e seus ossos pareciam não ter nenhum sentimento neles. O cheiro de sangue era forte nela, e Besita ficou na cama por uma semana inteira antes de se forçar a andar. Se isso tivesse acontecido antes, os acólitos teriam expressado sua desaprovação e reclamado. Mas agora, mesmo que Besita estivesse ausente por 7 dias, eles só poderiam tolerar seu comportamento. Afinal, nem todo acólito poderia ter relações com o mago oficial, certo? Ela sofreu repercussões após aquele incidente, e toda vez que olhava para Leilin, ambas as pernas tremiam involuntariamente como se ela tivesse visto um demônio. Claro, Leilin não se importava com isso. Depois de ter usado todos os métodos que havia recolhido das memórias anteriores de Leilin em Besita, nunca mais se aproximou dela. A razão para o que ele fez com ela não foi por causa de algum desejo pervertido ou hobby. Ele simplesmente queria puni-la e se vingar do original Leilin Farlier. Por isso, depois de desabafar com toda a sua ira, todos os assuntos referentes a Besita haviam sido esquecidos. Leilin estava atualmente patrulhando o mar de Black Mandara Flowers. Essas flores negras tinham pétalas do tamanho de uma palmeira. Em cima estavam manchas azuis que eram como estrelas, e na noite eles emitiam raios brancos de luz. A flor preta de Mandara era uma subdivisão da flor de Mandara. Suas pétalas eram um recurso extremamente precioso para acólitos e até magos oficiais especializados em energia negativa. No mundo externo, uma pétala Black Mandara Flower poderia ser vendida por um preço impressionante de mais de 1000 cristais mágicos. E aqui, o que Leilin tinha na frente dele era um mar inteiro dessas flores. Os recursos no plano secreto do Eternal River Plain são tão abundantes que fazem o cabelo ficar ereto.
Leilin exclamou, embora não fosse a primeira vez que os via. Uma pena que acima desse mar de flores mandara negras houvesse um feitiço de vigilância. Antes de decidir virar as costas para a luz magi, ele teve que restringir temporariamente quaisquer noções de aprender as flores para si mesmo. Além do feitiço de vigilância, havia intricadas formações de magia de sondagem em todas as entradas do plano secreto. A questão de como transportar esses recursos secretamente era um problema muito problemático. Agora ele podia entender por que o Force Azonsgarden queria erguer um forte nesta área. Ocupar uma localização estratégica era apenas um aspecto, mas o Force Azonsgarden também não podia desistir desse imenso mar de flores. Embora o Eternal River Plain seco plano de Ret era extremamente vasto e tinha recursos abundantes, este mar de flores mandara negras era extremamente valioso, mesmo entre os outros recursos aqui. Se não fosse por esse local terrível, o Force Azonsgarden provavelmente teria enviado um grande exército para defender essa área. Senhor, nossa tarefa todos os dias é tentar colher tantas dessas flores mandara negras e transportá-las antes que o inimigo chegue. Ao lado do mar de flores, um acólito se arrastou atrás de Leilin e explicou os detalhes concretos. Os anéis da Enea nos abençoam. Enquanto esses malditos magos escuros descobriram várias áreas de recursos em grande escala, surgiram conflitos como resultado. Provavelmente estaremos enfrentando uma grande quantidade de forças mágicas escuras. Ainda há alguns magos e acólitos escuros que tentam romper as defesas de vez em quando para roubar os recursos. Além disso, também temos que nos proteger contra certas magias leves. Este acólito sorriu ironicamente. Compreendo. De qualquer forma, nossa missão é colher todas essas flores o mais rápido possível e afastar magia e acólitos errantes. Se estamos em uma situação de aflição, temos que enviar um sinal. Isso está certo? Leilin perguntou indiferente. Sim, é sobre isso. O sorriso do acólito ficou ainda mais amargo. Tal tática estava claramente convidando Leilin e seu grupo para dançar nas bordas de uma espada e usar suas vidas em troca de recursos. Eu entendi. Leilin falou solenemente depois de um momento de silêncio.